Ora, muito boa tarde a quem me está a ouvir no YouTube, no Facebook e no Instagram. Isto está a ser sempre uma loucura todas as semanas, me encanto cada vez mais com estas loucuras de tecnologia que me permite estar assim presente em vários pontos. Ora, eu tenho hoje que te pedir realmente alguma condescendência, mas não estou cheio de tive que atar o cabelo assim mais ou menos, ou como ele está, tal e qual, porque o meu cabelo é muito forte e eu gosto mesmo da minha imagem larga com ele publicamente solto, mas está demasiado calor, não aguentaria estar aqui a fazer estes diretos se fosse assim tão com este calor todo. Agora, eu hoje trago aqui um tema que é a família, nestas lives semanais que se chamam lives sem bloqueios, e estas lives sem bloqueios estão aqui mesmo para te ajudar a perceber de onde é que podem vir estes nós, estes impedimentos, estes condicionamentos que te vão levar aqui a bloquear alguma coisa da tua vida. Ora, a Susana, olá Susana, estás boa? Hoje é amanhã todas juntas quase. Estamos mesmo aqui muito bem. Ora, eu sou Bárbara Carreiro, sou terapeuta, sou formadora e sou, sobretudo, uma grande apaixonada pelo ser humano, pelo cérebro e tudo o que tem a ver com o comportamento humano, com tudo o que tem a ver com ajudar o ser humano a ser melhor e a estar com uma melhor, com uma vibração, uma energia muito melhor. Para isso, eu estou aqui a ajudar com a lógica do inconsciente, que é a formação base que eu tenho ao nível do acompanhamento às pessoas, e a partir daí tenho, sim, o desbloqueio de traumas, que é uma técnica específica que foi criada em França há mais de 20 anos e que eu sou embaixadora no mundo, falo 5 línguas, portanto, formo novos terapeutas nesta técnica, mas também a hipnoterapia, e tenho 3 escolas diferentes, ou seja, para poder ajudar as pessoas, tenho aqui, fui buscar ensinamentos a várias escolas, mas também sou despertadora de consciências com uma terapia quântica que trabalha com os sons sagrados. Portanto, estou apresentada, temos estado aqui todas as semanas juntos e eu esta semana falo de família. A família, um entrave ou um empurrão. Ora, porquê que eu trago este tema aqui para ti? Porque mais de 90% das consultas que eu tenho, que eu recebo, das pessoas que me aparecem em consulta, o problema ficou originado a partir precisamente do seio familiar. Portanto, 90% das pessoas que me chegam tiveram origem nessa parte. Eu posso dizer-te que pela lógica do inconsciente, sim, 75% dos bloqueios e dos condicionamentos que possas ter vêm efetivamente do seio familiar, ou pelo menos foram originados aí nessa parte. No entanto, quero aqui trazer-te aqui algumas verdades. Algumas verdades que poderão surpreender algumas pessoas. Mas a primeira verdade que eu tenho para te dizer é que foste tu que escolheste a tua família. Algumas pessoas me dizem, Bárbara, mas calma, vez eu não pedi para nascer. Tudo bem. Isto aí, ok, estamos a falar aqui de um tema que é um tema holístico, no sentido em que de onde é que nós vemos, como é que nós nascemos e etc. Pronto. Eu acredito, e vou dizer naquilo que eu acredito. Eu acredito que a nossa alma escolheu viver, experimentar e experienciar certas situações na Terra, enquanto ser humano, para aprender uma nova versão, um novo aspecto do que é o amor, do amor na Terra. E esse amor pode ter um espectro muito grande, uma variedade muito grande de experiências, no sentido em que um amor sofrido, um amor negado, um amor não correspondido, ou uma paixão assolapada uns pelos outros,
tudo isto faz parte do amor e é diversas experiências, diversos graus da intensidade do amor. Portanto, ela toda funciona, tudo isto é válido. E quando nós acreditamos, como eu, que nós somos um ser de luz que está na Terra para experimentar o amor, ou para experimentar algo num corpo humano, então nós aí começamos a distanciar-nos muito daquela experiência gótica de estamos a sofrer e eu estou condicionada, e estou condicionada, e isto existe, e todas estas coisas que também fazem parte. Então, aquilo que eu tenho para te dizer aqui é que, efetivamente, cada um de nós quis experimentar algo e, por isso, tem uns pais que jogam o papel, não sei se é assim que se diz em português, porque às vezes faço estas traduções de francês, mas que desempenham o papel na sua perfeição e fazem-te viver exatamente aquilo que tens que viver para que tu possas experimentar o que quer que seja que tu tivesses querido aprender. Okay? Portanto, esta é uma primeira informação que eu gostava muito de deixar aqui clara, é que nós escolhemos mesmo a experiência que nós queremos viver. Inclusive, tu podes dizer, mas crianças, mas eu escolhi ser abandonada ou abandonado, eu escolhi não ter pai ou não ter mãe, porque existem as duas coisas, né? E nós não escolhemos não ter uma coisa ou não ter outra ao viver, nós escolhemos foi viver uma experiência para perceber como é que é sentir o que vamos sentir, o que quer que seja que vamos sentir durante a nossa vivência enquanto seres humanos, ok? Pronto, esta era a primeira coisa que eu gostava de dizer. Outra coisa que eu gostava de dizer, que parece assim uma evidência e uma verdade de Lapalice, mas que é tal e qual, é que tu és 100% o resultado da tua mãe e do teu pai. Portanto, há pessoas que vão dizer, Bárbara, então, lógico, sim, lógico, só que há pessoas que, eu não quero saber nada do meu pai, não quero saber nada da minha mãe, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, porque fiz-me isto, porque fez aquilo, eu lamento, mas tu és o resultado de duas pessoas que se juntaram e essas duas pessoas tiveram um filho ou uma filha que és tu. Portanto, não há uma mãe ou um pai que é mais do que o outro, porque os dois estão cá para te dar e te trazer aquilo que tu precisas de saber nesta vida. E mesmo o facto de, por exemplo, ter sido abandonada ou abandonado por um pai, ou de teres tido uma má relação com o teu pai ou com a tua mãe, isto tudo faz parte da aprendizagem e há algo que tu vais aprender. E isto é muito importante que entendas, porque enquanto tu não resolveres isso, ou com a tua mãe ou com o teu pai, tu vais continuar a carregar bloqueios, a carregar condicionamentos, a carregar situações que tu vais continuar a sentir essa negatividade e essa parte muito vou dizer mal, mas não é no sentido mau, é esta parte muito dolorosa, porque não estás reconciliado ou reconciliada com essa parte ancestral. Então tens que encontrar mesmo esse equilíbrio, e para encontrar esse equilíbrio precisas de ajuda. Muitas vezes a ajuda externa de uma pessoa que não está nada ligada àquela família vai fazer com que tu efetivamente vejas as coisas de uma forma diferente, ok? Então precisas de ajuda. Isso digo-te eu preciso de ajuda e digo, eu tenho 51 anos e ao longo destes 51 anos, ainda hoje, ainda esta semana, eu resolvi situações que eu tinha que estavam ainda aqui e mesmo assim já estou bastante equilibrada entre a herança da mãe e a herança do pai, estou bastante bem equilibrada, mas ainda coisinhas pequenas que, olha, não me tinha lembrado disto, onde é que isto vem? Isto realmente bloqueia-me, não estou a gostar, eu não consigo avançar por causa disto, pronto, vou limpar, vou tratar, vou curar, vou tratar disto. E a cura é o quê? A cura não é mais nem menos do que estar desligado
desligado da dor. Se tu podes referenciar algo sem sofrer, então estás efetivamente num processo de cura, porque já não sentes a dor daquele evento. Eu hoje em dia falo abertamente da anorexia, falo abertamente dos meus momentos depressivos, de tudo aquilo por que eu passei e que eu sofri bastante e que me levaram a pensar em suicídios e todas essas coisas todas. Portanto, eu hoje falo abertamente, porque o mal-estar que estava na altura, eu estou desligada dele, porque já tratei, já sei o porquê, já tratei o que é que tinha a tratar. E hoje em dia é um facto, é uma história que eu posso contar, é algo que eu posso dizer sem que sem que esteja aqui o ego a falar, ok? Então, é muito importante entender esta segunda situação, que é o facto de quer a tua mãe, quer o teu pai estão em equilíbrio neste teu ser e nesta situação de quem tu és, ok? Há outra questão ainda que eu te queria dizer, é que a tua família são os teus alicerces. É a tua base, porque quando tu nasceste de uma mãe e de um pai, tu nasceste no seio de uma família. Essa família é o berço que te vai trazer os teus alicerces enquanto ser humano pensante, enquanto ser humano que tem opiniões, que tem os tais condicionamentos, sim, é verdade, mas que tem a sua personalidade. São os alicerces. Tu vais formar a tua personalidade em função disso. E quando eu digo isso, é porque no meio de uma família, vocês podem ser 10 irmãos, os 10 irmãos tiveram exatamente a mesma mãe e o mesmo pai, e, no entanto, são pessoas completamente diferentes. À partida deverão ter tido a mesma educação, se não for a mesma educação, pelo menos a mesma forma, o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento em termos de educação, e, no entanto, são pessoas diferentes. Eu estou a fazer neste momento tenho uma turma de LOVE, que é a minha turma de programa de autor, em que ajudo pessoas a libertarem-se dos seus traumas, e nessa turma tenho a sorte de ter as minhas duas irmãs. E nós estamos a tratar, portanto, elas estão a trabalhar, mas claro que eu também estou a limpar aqui muita coisa. E é engraçado que nos exercícios, o que elas trazem não tem nada a ver com aquilo que eu quis limpar. E eu observo, e aqui ando ainda muito mais, que é, nós podemos ser vários irmãos, mas a percepção que nós temos dos nossos pais é completamente diferente. O que nós vamos gravar em relação aos nossos pais não tem nada a ver de uns irmãos para os outros. Claro que há coisas que são comuns, né? Mas o que nós vamos guardar não se coaduna. Eu sempre achei que as minhas irmãs eram as preferidas dos meus pais, mas os meus pais também têm essa sensação em relação a mim, também acham que eu sou a preferida deles. Então, há aqui qualquer coisa, nenhum pode ser o preferido de. Só que a vivência que nós temos dentro da nossa família faz com que tenhamos uma percepção diferente, que ainda é mais acrescida pelo facto de tu própria teres as tuas próprias crenças, as tuas vivências, os teus próprios amigos, a escola, tudo o meio ambiente em que tu cresces, também te vai formar, também te vai ajudar a desenvolver a tua personalidade. Eu que sou uma pessoa que gosta muito de procurar informações na televisão, não que eu não tenho televisão agora, mas na altura, quando era jovem, eu procurava muito as emissões que me fossem trazer aqui alguma informação e que me fossem trazer informação adicional sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo. E acontece que eu ia buscar esta informação, mas o facto de saber sobre isto ou saber sobre aquilo criava aqui uns caminhos neuronais que me faziam pensar noutra coisa, nisto, naquilo.
Depois, pronto, tenho um desenvolvimento cognitivo bastante grande, então eu ia associar a isto, ia associar àquilo, depois trazia as perguntas, e depois tinha estas questões, portanto, mas isso sou eu, as minhas irmãs já não são assim, já tem a ver com a personalidade de cada uma, mas elas têm interesses diferentes, que já não vão ser os mesmos que os meus, né? Tudo que tem a ver com parentalidade, por exemplo, eu não é a minha prioridade, não tenho filhos, portanto, eu sei o suficiente para poder ajudar os meus pacientes, mas não preciso de saber quantas vezes é que eu tenho que dar de comida às crianças, não tenho que saber em relação a damos porrada, entre aspas, ou não, castigamos, como é que não castigamos, a que horas é que devem ir para a cama, etc. Eu tenho a minha opinião, mas não quer dizer que seja, que vá ter essa opinião mais acertada do que a das minhas irmãs, que elas são mães. Portanto, é completamente diferente. Pronto. Portanto, é muito importante que entendas que dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar no qual nós nascemos, eles vão criar os nossos alicerces. E é aqui que pode haver discrepâncias, vamos dizer assim. Só te quero lembrar outra coisa, que é a tua família não é só a tua mãe, o teu pai e os teus irmãos. A tua família é também a mãe e o pai da tua mãe, a mãe e o pai do teu pai. São também os pais dos teus avós. São toda esta geração acima que, se não fossem eles, os teus pais não estavam cá e tu também não. Então, é importante perceber que quem eles foram, o que eles veicularam em termos de valores, de condicionamentos, também é importante perceber isso, porque eles também são os veículos que permitiram que os teus pais tivessem uma determinada forma de pensar e que fazem com que tu também agora tenhas essa forma de pensar, diferente ou não, mas que tenhas também essa forma de pensar relacionada com aquilo que os teus avós, os teus bisavós, as gerações anteriores trouxeram. Então é muito importante perceber isso e perceber que quando a tua mãe estava na barriga da tua avó, tu já estavas nos genes da tua mãe. Portanto, tu também viveste o que a tua avó viveu. E isto é importante perceber, porque geneticamente carregamos com isso tudo. Que geneticamente nós trazemos isto tudo ao de cima. Portanto, é muito importante entender que isto faz parte do nosso crescimento dentro da família. Ok? Agora, o que há aqui que eu também tenho aqui algumas coisas que eu queria trazer, porque, portanto, quando nós estamos na nossa família, quando nós estamos no nosso meio familiar, é ali dentro que nós vamos aprender como é que é o mundo, é ali dentro que nós vamos percepcionar como é que é o mundo e vamos percepcionar como é que nos vamos relacionar com os outros, com as pessoas que estão à nossa volta, mas com o mundo à nossa volta. Então, a forma como o banho familiar é feito vai-te dar uns óculos, vai-te pôr uns óculos e tu vais passar a ver o mundo com esses óculos que têm a marca da tua família, ok? O que é importante também para mim, atenção, eu estou aqui só a dizer aquilo que é para mim, se fizer sentido, ótimo, se tiveres uma opinião diferente, ótimo, ainda bem que temos a liberdade de expressão. E já te vou dar um exemplo que me chocou, foi esta manhã que eu vi isto, chocou-me e eu fiquei, olha, tenho mesmo agora um exemplo para mostrar aqui nesta live, portanto vai ser fantástico e depois eu gostava de saber qual é a tua opinião. Mas já lá vamos. Agora, o que eu queria dizer aqui. É importante que entendas que os óculos com que tu nasces, da mesma forma que podes pôr uns óculos, também os podes tirar. Então, a tua família vai-te trazer aqui uma base, um alicerce, que é aquele que te vai definir durante um tempo, porque tu vais pensar daquela forma ou não, ok? Mas o que é muito importante perceber é que tu podes tirar esses óculos quando quiseres.
Tu só tens é que saber se queres ficar e queres continuar a ver o mundo com os óculos que te deram durante o teu crescimento enquanto ser humano dentro dessa família, ou se tu queres experimentar outros óculos, se queres experimentar outra forma de pensamento, outra forma de fazer as coisas. Não é nem melhor nem pior. Como diz a minha amiga Catarina, é diferente. Tu não vais fazer nem melhor nem pior do que a tua família. Vais fazer é diferente. Então, só depende de ti se queres usar óculos diferentes para ver o mundo. Só que isso só te é permitido fazer se tu te sentires à vontade para isso. Se tu te sentires que não estás nem bloqueado, nem condicionado, nem impedido de mudar de óculos. Infelizmente, ou felizmente, não sei qual das duas é que é melhor, mas nós temos uma tendência para querer sermos felizes, felizes sim, fiéis, era a palavra que eu queria dizer. Nós temos uma tendência para querermos ser fiéis às nossas famílias, não mudar dos padrões, não fazer diferente. Temos tendência para querer honrar, mas honrar dizendo nós vamos repetir. Honrar significa que nós podemos respeitar, reconhecer, mas não quer dizer que a gente vai seguir. É isto que quer dizer. Eu vivo numa família, a minha avó, da minha mãe, quando eu passava as férias lá no Alentejo, no meio do Alentejo, a minha avó vinha sempre com aquela conversa de que fulana tinha-se juntado com fulano. Eu não fazia ideia do que é que isso queria dizer, juntar-se. O que é que isso quer dizer, juntar-se? Vejam lá, com 14 anos, juntou-se. E eu hoje, a adulta de hoje, olha para essas conversas que a minha avó tinha. E percebe que era muito importante para a minha avó que o casamento se fizesse dentro da normalidade, vamos dizer assim. Ou seja, as pessoas conhecem-se, casam e depois é que têm filhos. Pronto. Portanto, eu depois de conhecer a história da minha avó percebi porque que era tão importante para a minha avó esta questão, mas na família é quase como se fosse super importante o casamento. Curiosamente, na minha família, do lado da minha mãe, menos de 50% da família está casada mesmo de facto. Ou casou, mas já divorciou, portanto isto é outro drama. Portanto, há como se fosse este padrão que, não, temos que casar, temos que ficar casados, temos que ficar casados até ao final. Então, isto, por fidelidade, há pessoas que até se calhar vão casar só porque a família acha que é bonito casar e não é aquilo que eles querem. Eu, como sou uma rebelde, não só no caso, como também nem só casei comigo mesma, e foi este fim de semana, portanto posso dizer todas as notícias comigo mesma, mas foi numa cerimónia que eu fiz para mim mesma, portanto fazer votos a mim mesma de me respeitar e de me tratar como uma princesa, uma rainha e uma deusa. Estes foram os meus votos para mim. No entanto, eu, a rebelde que eu sou, nunca pensou alguma vez nessa questão do casamento. Eu tinha 4 anos e já dizia que nunca ia casar. Com 4 anos. Juntar-me, sim. Agora, casar, nunca. E o facto é que o meu modo de vida não se proporciona para um casamento tradicional, como as pessoas entendem um casamento. Então, pronto, isto é uma parte, mas é para te dizer que temos esta tendência para querermos fazer igual à família e, no entanto, querermos fazer diferente. E nós podemos fazer diferente. Só temos é que decidir e dizer, não, eu não quero seguir isto porque isto não é a minha forma de ser. Não corresponde com quem eu sou. Só que a decisão é só tua. As pessoas estão cá para te ajudar, terapeutas estão cá para te ajudar. Eu tenho um programa para cortar com estes laços tóxicos transgeracionais, portanto, há esta possibilidade, mas só depende de ti. Tu é que sabes, porque mais ninguém o consegue. Eu li hoje um texto que dizia assim: as oportunidades aparecem à tua porta, mas só tu é que podes dar a volta à maçaneta, porque
mais ninguém o poderá fazer. E a questão é que é essa. É que as coisas acontecem, mas só tu é que podes decidir, eu quero. Para isso, precisas de ajuda, mas se precisares de ajuda, marca aí 30 minutos comigo, que eu estou em todo o gosto em te ajudar a tomar uma decisão, para ti, mais uma vez. Mas só tu é que podes decidir se queres manter os mesmos padrões familiares ou não. A família, se tu tiveres um ambiente positivo, essa família vai-te criar um ambiente em que tu te vais sentir amor, vais sentir que tu tens a possibilidade de experimentar tudo e mais alguma coisa, porque tens um amparo, porque tens uma segurança financeira por trás, porque tu tens uma segurança emocional por trás, porque tens, se calhar, um apoio logístico da família. Abençoadas as famílias, né, que têm os avós ao lado que possam tomar conta dos filhos agora durante a época de verão, a época das férias, né? Não são todas as famílias que têm isso, portanto, abençoados os que têm a possibilidade de poderem deixar os seus filhos com os avós, pronto, com os avós, com os tios e por aí fora. Mas um ambiente positivo numa família vai-te transmitir valores, mas valores que te vão veicular esta confiança que vais ter ao longo da tua vida pessoal, profissional, sentimental, familiar e tudo mais. O problema surge quando tu tens disfuncionamentos na família. E esses disfuncionamentos podem aparecer porque existem dependências. Um dos pais tem uma dependência a uma droga, ao álcool, ao jogo, ou seja o que for. Então, cria aqui um desequilíbrio e cria aqui uma visão do mundo muito diferente. Okay? Um disfuncionamento em que, por exemplo, um dos elementos, um dos pais, tem uma depressão, por exemplo, e os filhos tornam-se os pais da mãe ou do pai. E isto cria logo um disfuncionamento, porque são os nossos pais que tomam conta de nós, não somos nós a tomar conta deles, ok? Quando temos, por exemplo, e isto eu vejo muito hoje em dia, o tal disfuncionamento, agora vocês vão se rir, né? Mas ainda sou do tempo em que eu, né, ia para a escola, quer faça chuva, quer faça vento, quer faça sol, ia para a escola com o autocarro da escola. Hoje em dia, está chovendo, vamos levar os meninos até à escola, que eles não podem estar aí na rua à chuva, ao sol, ao vento, ou seja o que for. Onde eu tenho aqui as minhas dúvidas eu sou do tempo em que, se não pudesse vir para casa, voltar para casa no último autocarro ou no último metro que havia para casa, vinha no primeiro. Eu já sabia que ia levá-las, mas pelo menos não ligava ninguém às 4 da manhã para dizer vem buscar. Então, eu aqui, nesse tema, estou mais ponderada. Isto porquê? Porque hoje em dia, infelizmente, ouvimos também muitas histórias e eu compreendo que os pais prefiram levantar-se às 4 da manhã e ir buscar os filhos e estarem seguros de que os filhos estão bem, do que deixá-los vir com pessoas que podem ter tomado álcool, drogas, ou seja o que for, e que haja qualquer coisa que aconteça. Portanto, eu aí já estou mais ponderada. Agora, a chuva e o sol para ir à escola, ou atrasou. Estou atrasada, acordei, estou atrasada, levo-me para a escola para chegar a horas. Não, estás atrasada, tivesse acordado mais cedo. Isto aí é assim que a gente, consequência, né? Tens uma ação, é uma consequência. Pronto, assume. E isso sim, vamos assumir. Porque senão, qual é a imagem que a família está, neste caso, está a veicular para a pessoa? É que podem cometer todos e mais alguns erros que alguém vai estar lá para repará-los. E isto cria uma certa desresponsabilização ao nível do ser humano que está a ser criado. Eu, se calhar, estou a dizer, pode chocar, mas é aquilo que eu tenho visto e é aquilo que eu vejo que está a acontecer. Uma vez, não foi num webinar que eu
que eu fiz este comentário que gerou, não foi polémica, mas que gerou, Bárbara, foste forte aí nessas coisas. Bom, então vou-te contar, que é para ser aqui, para criar aqui ainda mais situação. Muitas vezes aparecem em consultório pessoas com os seus jovens e que se queixam de que os jovens não falam com eles à mesa. Pronto, querem falar e não falam, não dizem nada, não comentam nada, não dizem nada. Por acaso até fiz um podcast sobre esse assunto e podes ouvir no Simplesmente o Inconsciente, está lá um podcast sobre o assunto dos jovens que não falam, que não comunicam. Pronto, tudo bem. Agora, repara numa coisa. Tens a tua criança com 4, 5, 6 anos, não importa, pequena, ok? Não tens tempo para ficar a dar-lhe comida à boca ou para que a criança coma sozinha. O que é que tu fazes? Ou o que é que muitos pais fazem? Põem-lhe um ecrã à frente para ver bonecos. No inconsciente da criança, não faz diferença se é bonecos, se é telemóvel, se é tablet ou se é televisão. É um ecrã. É um ecrã. Portanto, a criança associa e aprende que para comer está calada a ver um filme ou a ver um ecrã. Quando ela chega aos 12, 13, 14 anos, não entendo o porquê, não entendo porque vai ter que mudar agora. Então, desde criança, que enfiam com um desenho animado à frente da cara para poder comer, está associado. É que está completamente associado. Portanto, isto ao nível da família, exige aqui uma certa autodisciplina para poderem depois criar este ambiente positivo de comunicação que vai estar dentro da família e que vai permitir a essa criança de falar, de dizer as coisas, de se expressar, de dizer o que sente. Okay? Depois, pronto, isto pode ser algo que esteja aqui a criar uma certa polémica em alguns pais, porque eu sei não há tempo, ok? Mas é consequência lógica do que acontece. Outra das situações. Então, a criança, os adultos vão buscar as crianças à escola e perguntam, então, como é que correu a escola? Tá. Se for uma criança como eu, diz, bem, e não vou dizer mais nada. Agora, pergunta-me, então com quantos amigos novos é que tu conheceste? Então, que lição interessante é que tu aprendeste? Qual foi a frase mais bonita que tu ouviste hoje? Já vai fazer com que a criança vai buscar as suas memórias do dia e vai ter mais conversa do que o simplesmente, então, a escola correu bem? Sim, correu. Pronto. E não passa dali. E isto é tudo autodisciplina, eu sei. Mas isto dentro da família é muito importante. Criar esta dinâmica de conversarem, porque isto vai fazer com que as crianças depois, mais tarde, sejam adultos que vão conversar, que vão ter efetivamente uma afabilidade e que vão poder estar num ambiente saudável, de comunicação saudável. Okay? Esquecemos-nos aqui de tudo que seja os egos pequenos, e porque me fez isto, e porque me fez aquilo, e por aí fora. Portanto, isto estava a falar dos disfuncionamentos que podem ocorrer dentro da família e que vão fazer com que depois se criem adultos que vão ter alguma dificuldade na sua vida porque tiveram estes condicionamentos quando eram mais jovens. Se ninguém foi habituado, enquanto mais jovem, a falar dos seus sentimentos, a dizer que dói, o que é que o adulto está a dizer à criança quando diz, pronto, isso já passou? Que as suas emoções não são importantes. Que aquele desgosto que aquela criança está a ter porque partiu um copo, ela está a sentir aquilo como sendo algo que dói. Portanto, vamos ouvi-la. O que é que te dói ao teres deixado de partir um copo, ou seja o que for, o que a criança sente? Deixando-a expressar a sua emoção, para ela depois estar mais à vontade e conseguir gerir as suas emoções quando for mais velha, à medida que vai crescendo. Porque isto é o que depois nos condicionam. Agora vai ver tu, adulta que tu és, né? Vai ver quantas vezes é que tens vontade de expressar as tuas emoções.
Se calhar há pessoas que sim, né? Mas há outras que estão caladas, não conseguem dizer. Só que não conseguem dizer e acham que estão malucas, ou então acham que não são normais, ou então acham que é um problema que elas têm. Não, é um condicionamento que elas criaram quando eram jovens. E às vezes não quer dizer que seja automaticamente este vai gerar este condicionamento. Não. Temos que partir o que é que tu sentes hoje e ir à procura o que é que poderá ter originado este comportamento, este disfuncionamento que tu tens hoje. E que esse, muitas vezes, vem da família. 90% dos casos vem de todo o aprendizado que nós tivemos dentro desta família. Ok? Agora, vamos imaginar que foi o meu caso. Foi o meu caso. Portanto, os meus pais não tiveram, por parte da família deles, não é crítica, atenção, isto não é crítica, é apenas um facto. A minha mãe é trigêmea, faz parte dos filhos mais jovens de 6 irmãos, e o meu pai também faz parte dos mais novos dos 9 irmãos que havia. Portanto, eles os dois, né, nasceram numa família onde as crianças até são criadas pelos mais velhos. Já não são criados pelos pais. São criados pelos mais velhos e que é normal. Atenção, é normal. Era assim antigamente, não importa. Era assim antigamente. Só que, eu não vou dizer que são assim um pouco desleixados. Simplesmente se calhar já não têm aquele encanto de serem os filhos mais velhos, aqueles filhos primeiros que nasceram, etc. Pronto. O que é que isto faz? Faz com que depois, quando são os nossos pais, e eu, neste caso, foi assim que eu percepcionei, as minhas irmãs já terão tido outra percepção, mas foi assim que eu percepcionei, que eu podia fazer o que quisesse. Não precisavam de estar a dar um conselho, olha, vai aqui, vai ali, porque eles tiveram a liberdade, então acham que toda a gente tem que ter a liberdade. E eu, ao contrário, gostava de ter tido uma orientação mais, olha, faz isto ou faz aquilo. Pronto, isto para fazer um resumo. Não, porque quando cheguei à universidade, pronto, era boa aluna a tudo, e gostava de tudo. Portanto, agora vai escolher, mas vai escolher em função de, por acaso, o meu pai até queria que eu fosse advogada, mas eu, defender criminosos, nem pensar, portanto, para mim estava fora de questão de defender criminosos, portanto, não, mas não quer dizer que não quisesse, é apenas, pronto, não era aquilo que eu ambicionava. Só que quando eu disse, eu gostava de seguir esta via, também não houve aquela, se é o que tu gostas, segue, fantástico. Para algumas pessoas até era fantástico, para mim não foi, porque para mim eu precisava que me dissessem, segues por esta via, vais ter isto, segues por esta via, vais ter aquilo, precisava dessa orientação que não tive. Tudo bem, está tudo bem. Eu segui bem, até segui bem, porque até estou a fazer aquilo que eu gosto. Mas isto para dizer que não há como é que eu vou dizer isto? Não há uma metodologia correta ou não. É que estar atentos e estar atentos e estarmos ao serviço dos nossos, neste caso, dos nossos filhos, e tu, se já és adulto, que já passaste por esta família, teres consciência do que é que tu queres manter para ti e do que é que tu te queres libertar, do que é que tu queres cortar, porque já não queres esse padrão, porque não queres reproduzir esse tipo de padrão, porque isto é inconsciente. É inconsciente e está gravado, portanto, está mesmo em nós. Então, o que tu podes fazer é libertar-te, cortar com esses laços transgeracionais que vêm de família, mas porque tu queres e tu assim o decides, ok? Eu vou-te dar aqui um exemplo que eu tive esta consciência perfeita, que foi quando passei o meu exame de desbloqueio de traumas. E, pronto, para que tu saibas, é uma formação, dura vários meses, anos, que eu fiz intensamente em vários meses, mas que é uma formação de longo tempo e que o exame é passado com uma pessoa, um
paciente que nós não conhecemos, que nunca vimos. E a paciente que me calhou apresentava, ao nível de história, os grandes momentos de história, era exatamente a minha história. A rapariga mais velha de 3 irmãos, tinha havido de 3 irmãs, desculpa, tinha havido um rapaz na terceira posição, que também tinha falecido, quando ela tinha 4 anos. Exatamente a mesma história que eu. E eu olhei para aquela rapariga e eu fiquei assim, Fónix, temos a mesma história, mas temos saídas completamente diferentes. A saída desta família que eu escolhi foi de uma de sobrevivência, foi de uma de utilizar a morte do meu irmão como sendo uma força, como sendo algo que eu iria lutar, que eu iria fazer algo de bom disto. E no caso dela, era uma autodestruição total. Ela era drogada, tinha um perfil bastante autodestruidor. E, no entanto, a nossa base familiar, vamos dizer assim, imensos pontos em comum. E isto me trouxe aqui ainda mais esta consciência e esta certeza de que nós é que escolhemos como é que nós queremos estar dentro desta família. Nós é que podemos escolher se aquilo que nós vivemos numa família vai ser algo que nos vai dar aquele empurrão para nós fazermos algo da nossa vida, algum sentido para a nossa vida ou não, ou se antes pelo contrário, vamos utilizar como sendo uma desculpa e não vamos avançar para nada. Vamos nos bloquear. Porque sempre foi feito assim na nossa família. Se calhar já experimentaste fazer diferente. Não é ao contrário, não é melhor, não é pior. É algo de simplesmente outra forma de fazer as coisas. Eu prometi-te, ainda há pouco, contar-te a história que eu hoje ouvi e que me chocou. E atenção, não partilhes as opiniões das pessoas, né? Não partilhes as opiniões das pessoas. Só estou a ver do ponto de vista terapêutico, de terapeuta e de um ponto de vista da lógica do inconsciente. Então, qual era a notícia? Na Alemanha, retiraram uma criança, aparentemente, pelas imagens, aparentemente a criança devia ter uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, de uma família muçulmana, na Alemanha. Portanto, as autoridades vieram retirar essa criança a uma família muçulmana, porque essa família muçulmana defendia que a homossexualidade não existia e os transgêneros também não. E via-se, nestas imagens, via-se a criança a chorar. Como é que se diz em português? Em francês é déchirement, mas um coração despedaçado completamente, porque estava a ser arrancada da sua família pelas autoridades para ir não sei aonde, mas provavelmente num espaço, num orfanato, seja o que for, retirada da sua família, mãe e pai, por causa das crenças desta família. Eu não defendo as crenças muçulmanas e quem me conhece sabe que nadinha, não é perfeitamente, eu não pactuo com este tipo de pensamento sequer. No entanto, entre este tipo de pensamento, que como eu te digo, são os óculos que esta família pôs, mas que cada um de nós tem a liberdade de guardar os óculos postos nos olhos, na cara, ou de tirar esses óculos e de escolher outros óculos, outro pensamento. O facto é que esta criança fica com um trauma para a vida, porque ela é arrancada da sua família, não importa, ela é arrancada da sua família por causa de crenças dessa família. Então, desculpem lá, mas se vamos retirar uma criança pelos valores que aquela família veicula, então vamos também retirar as crianças de todas as famílias muçulmanas que fazem a circuncisão. Ou também de todas as famílias cristãs que batizam a criança sem saber se ela quer ser cristã ou não. Ou de todas as crianças, de todas as raparigas que com 1 mês ou 2 têm as orelhas furadas porque querem pôr uns brincos aqui nos coisas. Eu pessoalmente não gosto de brincos, detesto brincos,
mas tem as orelhas furadas. Portanto, se formos por aí, vamos ter que retirar crianças a muitas famílias. E onde eu fico aqui chocada é que entre as duas coisas são horríveis, né? Um pensamento e a outra de arrancar as crianças, mas o arrancar a criança à sua família é um crime mesmo, porque a criança vai veicular ou vai ser uma criança que vai, de duas uma, ou vai ser uma rebelde contra a autoridade sempre, e vai estar sempre contra a autoridade e fazer sempre ao contrário do que é suposto, e vai tornar-se um delinquente porque tiraram-na do seu meio familiar, que apesar de tudo é onde tinha carinho e onde tinha o seu ambiente acolhedor. Ou então vai ser uma criança que vai ser obediente, mas obediente e vai desenvolver uma raiva muito grande dentro de si, porque vai achar que não tem liberdade de expressão, não tem a liberdade de ser, não tem a liberdade de ter opinião, tão simplesmente quanto isso. Eu fiquei chocada com este vídeo que eu vi, por causa disto. Eu gostava de saber também quais são os... tenho aqui comentários. Realmente eu começo a falar e entretanto, ora, a Susana que me diz olá Bárbara, continuam a receber os exercícios. Oh Susana, eu já te disse, estive no retiro, eu não fiz nada, não vi nada, já vou ver isto. E a Maria de Lourdes que me está a dizer olá Bárbara, bom dia, tudo bem, então está tudo ok. Mas não, eu ainda não vi isso, não vi aqui o teu caso em relação aos exercícios, mas fica tranquila que vais receber os exercícios, está tudo ok. Mas pronto, eu fiquei realmente muito chocada com realmente muito chocada com este vídeo que eu vi, porque isto para mim, pronto, é atingir a liberdade de expressão das pessoas, é atingir a liberdade que se possa ter de opinião, de seja o que for, e depois aí a violência. Havia, sei lá, 3 ou 4 adultos já a arrancarem aquela criança da família. Enfim, às vezes queremos fazer a mais e deixamos de dar a permissão às pessoas para terem a sua própria opinião. E isto, como para mim a liberdade é um dos valores que eu defendo, e se calhar tu vais achar que é normal, e está tudo certo, eu pessoalmente foi algo que, caramba, é a minha liberdade de expressão, e pronto, e está correto ou não está correto? Pois eu acho que eu não penso dessa forma, desta família muçulmana, claro, eu não penso nadinha desta forma, mas respeito que pensem assim. Não, o meu pensamento não é nem melhor nem pior, é diferente. Portanto, há aqui coisas que tipo, para mim é pior mesmo ter arrancado aquela criança à sua família, porque aquela criança poderia depois ter a sua própria opinião e agora está condicionada, está mesmo condicionada. Pronto, isto era o que eu queria trazer aqui sobre a família, que efetivamente pode ser um entrave, pode ser um empurrão. Depende do que tu vives, depende como é que tu vês as coisas, ok? E da mesma forma que numa família tu possas ter dois gêmeos a viverem exatamente os mesmos episódios e viverem exatamente os mesmos eventos familiares, e a percepção que vão ter vai ser completamente diferente. Para uns aquilo impediu de seguir em frente a sua vida, para outros foi antes pelo contrário, foi uma forma de sair e de irem ver o mundo. Tudo depende de como é que tu queres viver as coisas e do que é que tu quiseste experimentar nesta família. Lembra-te do início daqui desta conversa, nós escolhemos a família onde nós vimos nascer. Portanto, se nós a escolhemos, por alguma razão, alguma razão existe e há algum ensinamento que nós queremos tirar. Portanto, nós é que só temos que saber e ter essa escolha de eu quero continuar a pensar desta forma, eu quero continuar a agir desta forma, eu quero manter estes padrões, ou eu quero fazer diferente. Só que para fazeres diferente, tens mesmo que cortar com esses laços
tóxicos, porque para ti já serão tóxicos. Se te faz doer é porque é tóxico. Se te impede de avançar na tua vida, porque te bloqueia. Se te bloqueia, então há que procurar ajuda e há que procurar ajuda para poderes, nem que seja, identificar o que é que está ali e que te impede de progredir e de avançar na tua vida. Portanto, isto era a minha mensagem. Autoriza-te nos links de Facebook e do YouTube, pelo menos, nos links existem a possibilidade ai, caramba, de marcares 30 minutos comigo, ou 15, já não me lembro, mas de marcares um tempo em que nós vamos conversar, em que vais expor a tua situação, expões a tua situação e a gente arranja aqui uma forma de teres um plano de ação para a tua vida e para o que queres seguir. E como já foi aqui mencionado, inscreve-te para receber os resumos e os exercícios. Eu estive fora, portanto, eu não consegui ir verificar o que é que eu não tinha feito no processo de automatização dos e-mails para que comeces a receber os e-mails, mas isto está em curso e está a ser resolvido até o final da semana está completamente resolvido, mas se não tiveres inscrito não recebes mesmo, portanto para poderes receber tens que te inscrever, que é a única forma de os receber mesmo. Pronto, para a semana cá estou eu novamente para um outro tema. Eu não sei, por acaso não sei qual é o tema, não sei se é da autossabotagem. Eu fiz a grelha toda, mas já não me lembro, não tenho claro. Portanto, vê isso e nós para a semana estamos cá e tenho todo o gosto de estar aqui contigo. Um beijinho, uma boa semana e para a semana já é julho. Tchau, tchau, fica bem.